Pastor Ivan, o que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo, ele é apenas um galinho, um ramo do dispensacionalismo. No Brasil, dispensacionalismo é sinônimo de escatologia, é sinônimo de pré-tribulacionismo. Não deixa de ser uma verdade, né? Porque o pré-tribulacionismo é oriundo do dispensacionalismo. Contudo, o dispensacionalismo em si é muito mais amplo do que o pré-tribulacionismo, que é a faceta escatológica desse sistema. Então, para explicar o pré-tribulacionismo, eu tenho que falar um pouquinho sobre dispensacionalismo, que é a base hermenêutica e teológica desse sistema ou desta posição escatológica. Em linhas gerais, o dispensacionalismo nós podemos entendê-lo como, em primeiro lugar, um sistema interpretativo, onde vou ler os textos bíblicos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento e interpretá-los literalmente, respeitando todas as figuras de linguagem, o gênero literário, mas entendendo quem escreveu, para quem escreveu, ou seja, aquela profecia, ela terá um cumprimento literal sobre quem? Como que o escritor daquele texto entendeu a revelação que Deus lhe entregou para repassar ao povo de Israel? Como que um israelita lia aqueles textos? Então, partindo desse pressuposto hermenêutico, nós conseguimos então entender que aquelas profecias do Antigo Testamento diz respeito primariamente e literalmente para o Israel étnico, nacional. A partir desse ponto, então, vem o segundo, que é a distinção entre igreja e Israel. Diferente do aliancismo, que já vai enxergar a igreja em algum período do Antigo Testamento, alguns aliancistas colocam ali já em Adão, outros vão colocar em Noé, não há um consenso também, né, entre os aliancistas em relação ao momento em que a igreja se inicia no Antigo Testamento. Boa parte deles consideram ali a partir da formação da nação de Israel. Por isso diz que igreja e Israel é um mesmo corpo de santos ou um mesmo grupo, um mesmo povo, sem essa distinção que o dispensacionalismo faz, que é uma consequência da interpretação literal do texto bíblico. Por exemplo, quando nós pegamos um texto como este aqui de Jeremias 30, verso 7, um texto muito conhecido. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é um tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, ou seja, desta angústia. O dispensacionalista entende o que está escrito no texto. Esta angústia, que é uma outra nomenclatura, um outro termo usado para se referir à grande tribulação, diz respeito primariamente a Jacó, a Israel. Então é um texto muito claro. Então o dispensacionalismo, e aí nós entramos então na escatologia agora, ele interpretando o texto literalmente do Antigo Testamento, ele vai, em primeiro lugar, ser um pré-milenista, porque ele vai entender que as profecias em relação ao reino são profecias que terão um cumprimento literal sobre Israel étnico. Diferente do aliancista de linha milenista, que vai interpretar espiritualmente ou alegoricamente, ainda que eles não gostem de admitirem que são alegóricos, né? Então, quer dizer, as profecias em relação ao milênio que é para Israel, como Isaías 65, Ezequiel 37, eles vão espiritualizar, porque o Israel ali é a igreja. Aquelas profecias são de natureza material, terrena, política, então tudo é espiritualizado para se cumprir hoje, porque, aliás, na perspectiva do aliancismo amilenista, o milênio já está ocorrendo, né? O milênio realizado. Nós chamamos de amilenismo, mas eles não gostam muito dessa expressão, né? Porque traz a ideia de negar um milênio, eles não negam, eles negam a literalidade. Pois bem, mas quando nós lemos os textos, a mensagem é muito clara. Se eu considerar uma leitura simples, usual e comum, eu vou entender que aquilo tem que ter um cumprimento literal para aquele povo. Caso contrário, Deus estaria brincando com os israelitas, uma vez que profetizou ali através dos seus servos no Antigo Testamento, um período em que eles teriam um rei, um descendente de Davi, que é Jesus,
que governará o mundo a partir de Israel. E se nós não entendermos literalmente essas profecias, então nós vamos ter que dizer que Deus não estava falando uma verdade para eles. E só para fechar aqui a minha fala, uma vez que eu considero as profecias em relação ao milênio como algo que se cumprirá literalmente sobre os israelitas, de igual forma, esses profetas também profetizaram um tempo de angústia, de tribulação, que é denominado às vezes de angústia, angústia de Jacó, ou o dia do Senhor. E sempre esse dia do Senhor, que é a mesma grande tribulação, tem relações primárias com Israel. Então, a partir desse ponto, o pré-tribulacionismo entende que a igreja não tem relações com a grande tribulação. E por isso que nós afirmamos categoricamente que a igreja não passa pela grande tribulação, sendo então arrebatada antes desse período. E, em linhas gerais, isso é o pré-tribulacionismo. Perfeito. Pastor Davi, o que é o pós-tribulacionismo? Vou querer os 30 segundos que ele passou, viu? Perfeito, o senhor tem. Bom, o pós-tribulacionismo, em rápidas palavras, propriamente é a crença de que a volta de Jesus será um evento único e após um período de grande tribulação para efetuar juízo sobre os ímpios e alívio sobre os santos. O pré-tribulacionismo, propriamente, ele é mais recente que o pós. Nós acreditamos que o pós-tribulacionismo ele é mais bíblico, pelo fato de não haver na Bíblia nenhum texto que deixe claro que Jesus volta antes da grande tribulação para arrebatar a igreja. O pós-tribulacionismo ele possui antiguidade doutrinária, porque ele é defendido pela maioria, e talvez isso seja um ponto de debate aqui hoje, pela maioria dos pais da igreja, a partir do século IV ao VII. O pós-tribulacionismo também possui uma forte ênfase na verdadeira esperança, que não é sermos livres das tribulações, mas sermos livres da ira vindoura. E o pós-tribulacionismo, propriamente, não é necessariamente amilenista. A posição mais clássica dos pais da igreja era ser pré-milenista, pós-tribulacionista. Assim como eu também sou. Eu sou pré-milenista, acredito que o milênio, de fato, será um período literal em que nós iremos reinar com Cristo, mas este período inicia-se após a vinda de Cristo. Vinda esta que ocorre após o período tribulacional. Um dos nossos pontos de divergência entre pré- e pós-tribulacionismo é a necessidade de colocarmos, por exemplo, uma data de durabilidade da grande tribulação. Isto só é possível a partir de uma interpretação, ao meu ver, um pouco forçosa, dos textos de Daniel, principalmente das 70 semanas de Daniel, que para o pré-tribulacionismo cumpriu-se 69 até a cruz, e a última semana ainda se cumprirá, que seria o período de grande tribulação. Para isso a gente vai ter que posteriormente analisar o texto. Mas sempre que nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos fortes referências de que a volta do Senhor ocorrerá propriamente pós-grande tribulação. Principalmente pelo que o apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo diz que a volta do Senhor só ocorreria após a manifestação de uma grande apostasia. Também, o próprio Jesus em Mateus, capítulo 24, deixou muito claro que ele retornaria e recolheria os seus escolhidos de todos os cantos da terra após o período da grande tribulação. Um terceiro ponto também, que nós cremos que a grande tribulação será um período que a igreja passará, é que o anticristo no pré-tribulacionismo ele é um antissemita, ele não é um anticristão. Porque se a grande tribulação é um período de perseguição, principalmente para judeus e gentios, judeus estando no alvo, o anticristo seria mais um antissemita, e não alguém que perseguiria as pessoas por professarem Cristo. E se caso ele persegue aquele que professa ou os que professam Cristo, logo aqueles que professam Cristo são considerados como igreja. E o argumento que o pré-tribulacionismo utiliza é que, em Apocalipse, a partir do capítulo 4 até o capítulo 19, não aparece a palavra igreja, e sim a palavra santos ou
eleitos. Entretanto, em Apocalipse, santo e eleito é aquele que guarda a palavra de Deus, a lei, e o testemunho de Jesus Cristo. E quem guarda o testemunho de Jesus Cristo é a igreja. Então, por isso, nós cremos que o pós-tribulacionismo é mais coerente às Escrituras, o pós-tribulacionismo ele é mais coerente com a história da igreja, e o pós-tribulacionismo, em sua interpretação tipológica, considera que as promessas que foram feitas a Israel se cumprem em Cristo e com Cristo para a igreja. Propriamente é esse o primeiro ponto de vista geral do pós-tribulacionismo pré-milenista. Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, pastor César Cavalcante, tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e para participar é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo.